A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez reunidos para louvarmos, exaltarmos e glorificar o nosso Pai Celestial. E hoje, como um culto de gratidão em especial, né? Hoje foi o Dia dos Pais, creio aí todo papai hoje tiverem um almoço especial, não é mesmo? Que Deus abençoe aí as esposas, né? Que fez aquele alimento saboroso em gratidão, em dedicação e amor, né? Comemorando aí o Dia dos Pais. Creio que os filhos também os presentearam, né? E que Deus possa sempre nos abençoar. Mas além de pai, provedor, não vamos esquecer, precisamos ser discípulos, né? Discipular o nosso lar, nossa família e todos que estão em nossa volta. Por isso, essa semana eu quero tratar do seguinte tema: convocados para o discipulado, amém? Mas antes queremos, né, como de praxe, vamos orar, falar com o nosso Deus nesse momento, agradecendo mais esse dia 9 de agosto, Dia dos Pais, e assim então pedir a Deus a direção para entregarmos Ele o louvor, o culto em gratidão ao nosso Deus. Pai, obrigado pelo cuidado e o sustento que o Senhor nos dá sempre. Obrigado, ó Pai, pelo Dia dos Pais. Abençoa a todos os pais, ó Pai, não só aqui da nossa segunda igreja, mas da nossa cidade, do nosso país. Todos os pais, ó Pai, que têm esse dom de administrar o seu lar. E que possamos também, ó Pai, com a sabedoria do Teu Espírito Santo, a orientação do Teu Espírito Santo, buscarmos, ó Pai, ser verdadeiros discípulos. Em nome de Jesus. Nesse momento, te convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, do capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 20, para que nós possamos aí trabalhar então o tema que eu já propus um pouco antes aí, convocados para o discipulado. E como tema, temos aqui, Jesus chama os primeiros discípulos. Neste momento aí já está para você aparecendo, né, as informações aí da conta bancária da nossa igreja, para que você possa continuar neste propósito de gratidão a Deus, está abençoando a obra do reino de Deus, amém? Temos as nossas responsabilidades, né, financeiras a ter com o nosso templo, com o local, mas Deus vai estar nos sustentando e abençoando a sua vida, para que você em gratidão abençoe a obra de Deus. Vamos então à leitura, Marcos capítulo 1, de 14 a 20. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco de Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito,
Observando aqui esse texto de Marcos 1, 14 a 20, então vemos aqui que essas narrativas elas são simbólicas justamente para explicar a natureza da adesão e do seguimento a Jesus. Podemos observar aqui também que o Evangelho de Marcos aqui, ele nos faz o convite ao discipulado. E para compreender bem esta convocação, é necessário considerar uma questão muito importante aqui. É a palavra, o Evangelho. Aqui João cita que Jesus foi dar a boa notícia, as boas novas. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Então o Evangelho, as boas novas, elas só têm objetivo e propósito na vida do que crê. Se você não crê, com certeza ele não vai fazer nenhum sentido para a sua vida. E Marcos começa aqui o seu livro com as seguintes palavras. Em Marcos 1, no versículo 1, ele já começa: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui o Evangelho, ele não é apenas um título, mas é antes uma boa notícia sobre algo desconhecido até então ali pelas pessoas daquela região de Jerusalém, Cesareia, na Galileia e as demais cidades circunvizinhas ali de Jerusalém. E Marcos, ele vai usar essa palavra Evangelho 8 vezes dentro do livro de Marcos. 8 vezes nós vamos observar Marcos citando essa palavra Evangelho, boa notícia. Inclusive até mais do que os outros evangelistas aí que escreveram aí o Novo Testamento. Com exceção, lógico, de Paulo. Paulo também foi um apóstolo que até mais do que Marcos citou essa palavra Evangelho. Por isso que ele diz que o Evangelho de Deus é o poder, para todo aquele que crê. Mas para aquele que não crê, ele é loucura. Realmente o Evangelho, a boa notícia de salvação, o propósito de redenção de Cristo Jesus, que ele veio viver, nos ensinar, se apresentar como o Messias. Para nós seres humanos muitas das vezes é complicado.
entender Jesus, dizer para você, você tem que amar o seu inimigo, aquela pessoa que te persegue, que te faz um grande mal, Jesus diz para você, dar a ele a outra face para bater, e também caminhar com ele em vez de 1, 2 milhas, às vezes até mais se for preciso. E quão difícil é, né, entendermos o Evangelho desta forma. Então, da maneira humana, dificilmente vamos compreender o Evangelho, a boa notícia que Jesus veio nos trazer. E de acordo aqui com Marcos, o Evangelho ele vai ter a sua origem em Deus. Marcos 1, lá no versículo 14, que foi o primeiro versículo aí da nossa leitura base, vai dizer: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. Então fica claro aqui que a proclamação que Jesus fazia, ela era sobre ele mesmo, mas também aqui sobre o reino de Deus. Então logo o Evangelho, ele vai ter uma relação direta com a pessoa e a obra de Cristo. Então depois que entendemos um pouco sobre a boa notícia, boas novas, o Evangelho, então vamos ao nosso tema proposto, né, convocados para o discipulado. O que é discipulado? Podemos aqui dizer que o objetivo primeiro do discipulado vai ser conhecer a Jesus, isso mesmo. Precisamos não só ouvir falar de Jesus, mas precisamos conhecer profundamente quem é Jesus. Depois, segundo passo, entender a sua mensagem. O que Jesus veio, qual o propósito que ele veio a este mundo, por que ele precisou nascer de uma virgem, viver uma vida aqui, tirar os momentos para o seu ministério, ser preso, injuriado, maltratado injustamente, ser pregado em uma cruz, ter uma morte tão horrível, mas glória a Deus que não para por aí. Ao terceiro dia ele ressuscita. Esse é o foco da mensagem. Jesus venceu a morte. Jesus, quando venceu a morte, ele nos deu a vitória de vida eterna. E o terceiro é compreender como o seu reinado se articula. Então quero te apresentar algumas atitudes de um discípulo de Jesus. A primeira atitude, ela tem que ser um modo de responder à mensagem do Evangelho do Reino. Como você tem recebido a mensagem de Jesus? Como você tem preparado o seu coração, a sua vida para receber e responder a mensagem que Jesus nos deixa? Aqui o objetivo de Marcos, ele quer apresentar quem é Jesus e como alguém responde adequadamente a ele. A gente vê que o evangelista começa relatando aqui histórias de adesão e seguimento a Jesus que ocorre lá na Galileia, a terra natal de Jesus. E vai ilustrar aqui como pessoas históricas, né, se tornam discípulo dele. Aderir a Jesus é devotar-se à escuta atenta e à obediência imediata a ele. Isso é aderir. Essa devoção de obediência e ouvir o que ele quer, aceitar o seu convite, assim como os discípulos o fizeram. O texto nos relata, imediatamente eles deixaram a rede e ouviu o convite de Jesus: sigam-me. Você tem seguido o convite de Jesus a fazer o discipulado? Significa estabelecer uma relação pessoal e profunda com Ele. Essa é a primeira atitude.
precisamos estabelecer uma relação pessoal e profunda com este Jesus. Em Marcos, no capítulo 8, do versículo 34 ao 38, o evangelista Marcos agora vai relatar: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Não se envergonha em atender o convite de Jesus. Uma segunda atitude de um discípulo de Jesus deve tomar é a seguinte: ele tem que ser um seguidor que se compromete com o reinado de Jesus e com a sua missão. Jesus não veio trazer um reino de homens, ele veio trazer um reino celestial. Ele veio aqui sim na terra nos preparar para o seu reino celestial. Então aqui na terra ele tinha sim uma missão. Por isso, assim que João foi preso, João foi impedido, que João era o precursor de Jesus. Ele dizia que ele batizava com água, mas vinha um que batizaria com fogo, a qual ele não poderia nem se abaixar para desatar as sandálias dos seus pés. Era o Filho do Deus Altíssimo. Seguir é se unir a Jesus, comprometendo a existência e passando a ter comunhão de vida, de missão e de destino com Ele. Esta é a missão que Cristo quer que nós tenhamos com Ele. Comunhão de vida, de missão e de destino com Ele. É interessante aqui a gente observar que no Mestre, o ministério de Jesus, ele vai além da percepção inicial e exterior que nós humanos conseguimos ter. Jesus, ele é muito mais do que aparenta ser inicialmente. E é na caminhada com o Mestre e no aprender dele que a sua identidade vai ser revelada a nós. Em Marcos, no capítulo 8, agora o versículo 27 a 30, um pouquinho acima do que nós lemos aí há pouco, vai dizer: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seus respeitos. Uma terceira atitude que um discípulo de Jesus deve ter: ele precisa andar após Jesus, ou seja, no mesmo caminho dele. Jesus chamou Pedro, Tiago, João, André e os demais discípulos a caminhar, não um caminho que eles tinham hábito de fazer, tinha algo em comum: ser pescador. Mas uma grande diferença, não de um peixe para se alimentar fisicamente. Convidou a serem pescadores
de homens, ou seja, almas. Almas que se perdem na ganância, se perdem no orgulho, se perdem na religiosidade, se perdem nos prazeres que o mundo nos oferece, dizendo ser a verdadeira felicidade, mas não é. A verdadeira felicidade, ela está apenas na pessoa de Cristo Jesus. Ele teve essa missão de nos perdoar e nos dar garantia da nossa comunhão novamente com Deus. Então, andar após Jesus é fazer as escolhas que Ele faz. Nós precisamos imitá-lo, de modo a recriar o modo de vida que Ele tinha. Eu já citei aqui, você está disposto a demonstrar tal amor para o seu inimigo, a orar para o seu inimigo, a caminhar junto do seu inimigo? Não apenas umas ou duas ou mais milhas com esse inimigo. Nós precisamos andar após Jesus. Em Marcos capítulo 10, 42 a 45. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Seguir a Jesus é especialmente servir como Jesus serve. É difícil, como humanos, nós entender a missão e o propósito de Cristo. A sociedade nos ensina: quanto mais possuímos, quanto mais conhecimento adquirimos, quanto mais bens materiais juntamos, estamos no direito de exigir algo. Mas com Jesus é o contrário. Quanto menos temos, mais temos condições de aprender a servir o outro. Que nós vamos servir realmente com aquilo que nós somos, com aquilo que verdadeiramente temos. Certa vez Jesus orou a Deus e glorificou a Deus por Ele tirar o conhecimento e a sabedoria das pessoas sábias, entendidas, poderosas, e oferecer essa sabedoria, esse dom de Deus às pessoas humildes e simples. Só quando estão passando por momentos de dor ruim, momento que realmente precisamos da ajuda de alguém, é que realmente conseguimos parar, refletir, reconhecer. Mas muitas das vezes não conseguimos enxergar, porque o nosso orgulho, a soberba, que às vezes são depositadas naquilo que temos ou possuímos, nos cegam de conseguir entender esse convite maravilhoso que Jesus nos faz. E que Marcos, o evangelista Marcos, pôde nos orientar aqui nas Sagradas Escrituras. Convocados para o discipulado. Gostaria de deixar você, papai, finalizando aí o nosso domingo, o Dia dos Pais, reflita um pouco. Eu acho que ganhar presente, ser reconhecido, todo pai quer isso. Mas o maior valor que nós damos aos nossos familiares
O maior presente que nós pais podemos querer, ganhar e também oferecer, é o presente de viver na obediência e no temor da palavra de Deus. Vamos nesse momento orar, agradecer a Deus pela sua palavra que foi revelada aos nossos corações. Pai, obrigado, porque sem Ti, ó Pai, nós não somos nada. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor deixou toda a sua glória e veio viver como filho do homem, veio viver como ser humano, como qualquer um de nós que vivemos, sofrer, passar dificuldades e entender um pouco do nosso sofrimento humano. Mas nós glorificamos, ó Pai, porque o Senhor não desistiu de nós e não desiste, glória a Deus. Seus ouvidos, os seus olhos, suas mãos estão sempre, ó Pai, prontos a nos ajudar. Hoje temos o Teu Espírito Santo a nos ensinar, a nos direcionar para continuar com a nossa esperança, perseverando na volta do Senhor, para assim então vivermos no lar celestial, junto a Ti e o nosso Pai celestial. Amém. O amor de Deus, a graça salvífica de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo possam essa semana caminhar com cada um de nós. Amém. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Há um lugar quando se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor.
Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor.